E caiu a narrativa do senhor Nicolas Ferreira! Oi, gente. Eu sou Vinícius, ministro da Controladoria Geral da União, a CGU. Diante das mentiras que estão sendo veiculadas nas redes sociais, em nome da Controladoria Geral da União, venho até você para esclarecer pontos importantes sobre a operação conjunta com a Polícia Federal para investigar as fraudes contra os aposentados. Faço isso porque a gente trabalha muito por aqui, com seriedade e sem barulho. Sem politicagem. Desde o início dos trabalhos nesse governo, recebemos a orientação do presidente Lula que a CGU seja implacável contra qualquer ato de corrupção. E é isso que estamos fazendo. É sempre hora de corrigir o que está errado, com verdade, com justiça e com respeito a quem mais precisa. Não é hora de espalhar medo ou mentira. É grave, muito grave usar a mentira ou truques de contexto para enganar o povo, para politizar um tema tão relevante para o país, que é o combate à corrupção. É hora de tratar tudo às claras. Pelas investigações, essas associações de fachada começaram a surgir em 2017 e as fraudes se aprofundaram a partir de 2019. Esquemas assim crescem com o passar do tempo, com a ideia de impunidade. Por isso foi tão importante descobri-lo e proteger nossos aposentados e pensionistas. Outro ponto importante a ser esclarecido. Estão dizendo por aí que tem mais de 90 bilhões de reais de fraude. Isso não é verdade. O valor se refere ao total de consignados feitos no país em 2023. Consignados são empréstimos que as pessoas contraem com os bancos. Isso não tem nada a ver com as investigações. E os 6 bilhões, o que são? Esse é o valor descontado de aposentados por entidades associativas. O governo também está investigando em quantos desses casos o desconto associativo foi feito de forma irregular. Mas é correto afirmar também que muita gente autorizou esse desconto. Gente que é associada a entidades de aposentados. Mas, Vinícius, o que está sendo investigado? Essa é uma pergunta importante e direta, e tem que ser tratada da mesma forma. São os casos onde essas entidades fizeram descontos não autorizados pelos aposentados. Estamos investigando quem são as pessoas culpadas, quanto desviaram e como irão pagar pelo seu crime. A Polícia Federal também segue investigando e tenho certeza, os culpados serão punidos. O Nicolas fez um vídeo usando uma fake news da Globo dizendo que o Lula roubou 90 bilhões dos aposentados e que o Bolsonaro tentou impedir com uma medida provisória em 2019. O Nicolas só esqueceu de avisar que essa medida provisória do Bolsonaro de 2019 ia passar a valer em 2025. Então só a partir de 2025 que os aposentados iam ter que confirmar presencialmente se queriam os descontos ou não. Ou seja, não ia mudar nada no que aconteceu. Só que agora vem o pulo do gato, agora vem a melhor parte. O Bolsonaro vetou um projeto do Congresso Nacional que impedia que dados dos aposentados fossem vendidos. E quem é que tem todos os dados de todos os aposentados? A própria Daniela Lima falou, o Dataprev. A Dataprev é a responsável pela guarda e pela gestão da base de dados da Previdência Social. Agora quer saber o que o Bolsonaro queria fazer com o Dataprev? Privatizar. E sabe o que estava acontecendo com essa estatal? Estavam vazando dados dos aposentados. Inclusive, os funcionários do Dataprev fizeram várias greves contra o Bolsonaro, dizendo, olha, estão vendendo dados dos cidadãos. E aí os donos dessas associações que são bolsonaristas doaram para a campanha do Bolsonaro, doaram para um ministro do Bolsonaro, repassaram dinheiro para outro ministro do Bolsonaro, eles compravam os dados dos aposentados, dos bolsonaristas que estavam no Dataprev, e aí eles faziam a fraude. Só que isso você não vai ver na Globo, porque o plano da Globo é enfraquecer o governo Lula para que o projeto projeto Tarcísio, venha à tona com tudo. Então o Lula tem que estar bem fraco. O Lula precisa que você compartilhe esse vídeo para que todos os brasileiros fiquem sabendo. Porque lá na extrema-direita, além do algoritmo ser manipulado a favor deles, eles compartilham o vídeo do Nicolas. E na esquerda, ninguém compartilha. Todas as informações vai na minha bio e lá tem o link do canal Plantão Brasil. Todas as informações estarão lá no Plantão Brasil no YouTube. Nicolas mente. Os Nicolas seguirão livres, sem punições. Que bela democracia. Nada disso. Essa investigação começa com a decisão do governo do presidente Lula. Foi a CGU. A Polícia Federal entrou, já prendeu várias pessoas ligadas a essas entidades envolvidas em fraude. Também apreendeu carros de luxo, dinheiro em espécie, no montante de milhões. E a investigação vai seguir. Doa a quem doer. Vamos jogar luz nessa história. Fazem de tudo para tentar relacionar o presidente com essa história. Mas o verdadeiro protagonismo
tem um nome: Jair Bolsonaro. O escândalo começa em 2019. A CGU notificou o INSS, só que nada foi feito. Quem era o ministro? Paulo Guedes. Quem era o secretário de Previdência? O hoje senador Rogério Marinho. Quem foi ministro? Onyx Lorenzoni. Tem muita coisa que o Nicolas não te contou. Inclusive, quem descobriu esse esquema foi uma investigação que começou no governo do presidente Lula. Isso jamais aconteceria no governo anterior, de um presidente que dizia isso. Eu não vou esperar fuder minha família toda, de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. Com Bolsonaro, a Polícia Federal não tinha liberdade. Ele sempre quis interferir para proteger a sua família. Até o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, disse que ele queria interferir na PF para proteger o seu filho, Flávio Bolsonaro, do escândalo da rachadinha. E o cara chega pra você e fala que você falhou com ele porque não protegeu a família dele de investigação, de rachadinha. E eu pergunto a você, Bolsonaro foi avisado de fraude, por que não agiu? Sabemos, são extensas fraudes. Sabemos. Não é só na Previdência. Por que não colocou a CGU? Por que não chamou uma investigação da Polícia Com o Federal? ministro. O careca do INSS, que roubou aposentados, desviou mais de 9 milhões de reais, registrou doação de dinheiro em 2022 para a campanha do Bolsonaro. Onyx Lorenzoni, você lembra? Foi ministro da Previdência de Bolsonaro. Recebeu do Felipe Gomes Macedo 60 mil reais de doação para sua campanha governador do Rio Grande do Sul. Quem era Felipe? Felipe era presidente da AMAR, uma dessas entidades investigadas pela Polícia Federal. A autorização para essa entidade descontar dos aposentados vem em 2022, quando Onyx era ministro. E logo depois, o dinheiro na conta da campanha. Coincidência? Acho que não. Mais uma demonstração de apoio a quem, no mínimo, fez vista grossa para seus crimes. Bolsonaro perdeu, mas os tentáculos do bolsonarismo continuaram infiltrados no Estado, fazendo estrago, destruindo as instituições e roubando os aposentados. Foi o ministro da CGU, Vinícius de Carvalho, ministro do Lula, que junto com a Polícia Federal deu início à operação sem desconto para proteger aposentados e pensionistas. As investigações mostraram que os descontos irregulares já vinham sendo praticados há anos, o que levou o governo Bolsonaro, em 2019, a apresentar a medida provisória 871, justamente para combater esse tipo de fraude em descontos. Ele obrigava os sindicatos e associações a comprovarem, a cada 2 anos, que o aposentado realmente estava autorizando aquele desconto. Mentira, mentira. Essa medida provisória que o Nicolas cita, a 871, facilitou as fraudes, facilitou o desconto automático no salário dos aposentados. E o pior, em 2020, Bolsonaro fez outra medida provisória, a MP 1006, que permitia que esse prazo virasse 4 anos, se o presidente do INSS quisesse. E sabe quem foi o relator dessa medida? O deputado bolsonarista, capitão Alberto Neto, que hoje é presidente do PL em Manaus. E quem ficou contra, acertou, a esquerda. Como não bastasse, em 2022, com votos da esquerda, eles derrubaram essa lei. Mentira também. Não foi a esquerda. Em 2022, quem derrubou o prazo foi o relator da medida provisória 1107. Sabe quem era ele? Deputado Luiz Miranda, eleito na onda bolsonarista. O Tribunal de Contas da União também sabia da denúncia desde 2023
Desde essa época, poderia ter ajudado as pessoas que foram vítimas. Mas o julgamento ficou parado por mais de 1 ano, por um ministro do TCU indicado por Lula. Mentira novamente. Esse ministro do TCU, Haroldo Cedrais, não foi indicado pelo Lula. Ele tinha sido deputado, era do PFL, sempre foi oposição ao Lula. E quem escolheu ele foi a Câmara dos Deputados, inclusive disputando contra um candidato do PT, Paulo Delgado. Mais uma mentira. Essa é a posição do presidente Lula. Investigar tudo. Quem fez no passado, quem agora se envolveu, tem que ser punido e ir para a cadeia também. E quem tem que ser protegido são os aposentados. É por isso que o presidente Lula fala, nós temos que ressarcir, cuidar das pessoas que foram lesadas nesse momento. Gente, oi, sou eu de novo. O que estava ruim ficou ainda pior. Nos últimos dias veio à tona um dos maiores escândalos envolvendo aposentados e pensionistas do INSS. O garoto propaganda dos anseios bovinos esqueceu de comentar algumas coisas que são bem importantes para poder entender esse rumo dessas fraudes do INSS. Em 2019, o Bolsonaro editou uma medida provisória que solicitava que as organizações que fizessem esses descontos dos aposentados comprovassem que o aposentado concordou com o desconto anualmente. O que ele esqueceu de te contar é apenas um detalhe. Isso valeria a partir apenas de 2026. Além disso, antes do governo dele acabar, esse texto foi revogado. Ele solicitou uma suposta revalidação anual da autorização dos aposentados e logo depois caiu por terra. Mas, caso não tivesse caído, só passaria a valer em 2026, ou seja, foi inútil. Quem fez a derrubada dessa lei no Congresso, inclusive, foi a própria base aliada do Bolsonaro. O deputado, com o vulgo popular de Chupeta, esquece de citar alguns nomes que são muito familiares à trupe bolsonarista que ele segue. José Carlos de Oliveira, Alexandre Guimarães, Guilherme Serrano, todos esses com passagem cargos pelo governo anterior, e que, claro, foram citados no relatório de denúncia da Polícia Federal. Aquele papo de 90 bilhões é outra mentira, até porque o relatório que aponta isso não tem absolutamente nada a ver com o outro que aponta as fraudes no INSS. Esse relatório dos 90 bilhões aponta o quanto foi passado para crédito consignado. Na época do Bolsonaro, por exemplo, entre 2021 e 2022, 130 bilhões foram repassados. Isso significaria então, Nicolas, que o Bolsonaro roubou esses 130 bilhões? Eu já aproveito e deixo um dado a mais aqui. 7 de 9 convênios fraudulentos foram assinados por Bolsonaro. E aí, como é que fica essa explicação? Mugidor Mirim relata no vídeo dele de que, graças às investigações mostrarem que haviam fraudes, o Bolsonaro editou aquela medida provisória que eu falei no começo do vídeo que não adiantou para nada. Então, se as investigações apontaram fraudes, por que Bolsonaro não fez nada? Eu tenho o poder e vou interferir em todos os ministérios, sem exceção. Agora, a gente consegue ouvir o mugido alcançando milhões de pessoas nas redes sociais. Mas na época que o problema começou a nascer, e pelo jeito já era sabido, nada foi feito. Quer pagar de herói agora, é isso? Lembra que esse herói de muita gente votou contra vários avanços sociais, como, por exemplo, a isenção de impostos sobre os alimentos da cesta básica, votou a favor da taxação das comprinhas, inclusive não só ele, a bancada inteira de Bolsonaro fez essa votação a favor da taxação das blusinhas. Quer que a escala 6x1 continue acontecendo e que os ricos continuem não pagando imposto e tudo fique nas suas costas. Trabalhar não é o forte deles. Mas eu deixo um recado bem claro aqui para a figura do Nicolas Ferreira e para outros bolsonaristas. Para começar a fazer algo de verdade pelo Brasil, como ele disse que quer fazer no vídeo dele, é necessário, antes de tudo, largar a chupeta. Ai, Andréia Sadi, sua danatinha, tá dando muito na cara, viu, Sadi? Que você tá em favor da extrema-direita e tentando de todo jeito desmoralizar o governo Lula. O que será que tem por trás disso? A Globo, né? Bom, Cláudia Cremosa, eu não vou trazer o vídeo da Nicole Hello Kitty Chupeta de Milico, porque eu não vou engajar o vídeo dessa peste maléfica, bubônica da extrema-direita, esse verme. Mas eu acredito que vários de vocês, se não todos vocês, tenham visto o latido dele, o mugido. Acontece, Cláudia, mais uma vez, as mentiras e distorções proferidas por este moleque de quinta categoria nas fraldas ainda, né? Já era previsto, tá? Lá no grupo da milícia de Lully, nós já estávamos comentando isso, ó,
há muito tempo. Nicole Hello Kitty Mineira já havia anunciado que faria um vídeo bombástico. Só esqueceu de dizer que o Onyx Lorenzetti, o chuveiro do miliciano Satanaro, foi quem mais recebeu repasses de todo esse rombo lá do INSS e que o careca do INSS, um dos que mais roubou, segundo a polícia, é amicíssimo de Satanaro. Aí Satanaro, ele só depositou R$1. Se ele fosse amigo meu mesmo, ele depositaria muito mais. Foi um lance pontual que aconteceu antes de Satanaro fugir para o United States of America. Eles se propuseram a cada seguidor do Satanaro depositar R$1 na conta, tentando provar assim que havia falcatrua nas urnas eletrônicas, caso o Satanaro conseguisse muito mais de 58 milhões de reais. Além de ganhar dinheiro dos trouxas, né? Ele ainda tentou provar que as urnas eletrônicas eram fraudadas com isso. E foi só por isso que o careca do INSS depositou apenas R$1. Eu tenho um pingo de medo do Nicolas e acho que se o governo está fazendo uma estratégia agora para rebater o vídeo do Nicolas, meu amor, é sinal que a comunicação ainda tá uma merda, né? Diga-se de passagem, até porque, como eu disse lá no início do vídeo, nós já sabíamos, a própria Hello Kitty já havia anunciado que faria esse vídeo bombástico, muito tempo atrás. Então, o governo deveria o quê? Se precaver, sair na frente, já colocando um vídeo para cada ministro falar, para cada deputado esclarecer, para depois não dar essa merda toda. Agora, menino, ficar esperneando, né? Tentando justificar, tentando desfazer o rombo quilométrico, a merda que já foi feito, porque tem bastante gente burra que acredita no Nicolas, infelizmente, né? A Nicole falou do Carlos Lupe, que já tinha sido acusado de O Carlos Lupe não faz parte da base do nosso governo, tá bom, chupeta? Mas o PDT sim, então era mais do que necessário Lula fazer acordos, né, com este pátio-deco de cangaceiro para garantir votação no Congresso Nacional. É simples de entender, só não entende quem não quer. Agora, mais um ponto positivo para Nicole Água de Chuca, que tem o domínio da comunicação, infelizmente, que nós da esquerda, menino, até porque nós não sabemos mentir e não cometemos crimes nos vídeos, né? Agora, a única atitude louvável que o Partido dos Trabalhadores deveria tomar em relação a isso é jurídica, porque lá há super inconsistências no vídeo, um monte de mentiras e distorções, e só a justiça poderia tomar alguma providência cabível para que esse moleque responda a todos esses atos insanos e que a justiça torne mentira crime, porque é isso que a mentira é. Papel.